O movimento dos projéteis foi estudado por Galileu, de forma que ele foi bem entendido já, isso em meados ou no início do século XVII. Devemos, então, a Galileu o estudo do movimento dos projéteis. Ele entendeu o que é relevante, tudo que é relevante. Entendeu que a trajetória é um arco de parábola. Ele entendeu que o movimento na vertical é um movimento uniformemente variado, que o movimento na direção horizontal, vamos explicar daqui a pouco o que é direção horizontal e vertical, mas, de qualquer maneira, entendeu que o movimento na horizontal seria um movimento uniforme, uma composição, portanto, de movimentos. Vamos conversar um pouco sobre o movimento dos projéteis. Entendemos por movimento dos projéteis o movimento de objetos que se movem muito próximos da superfície terrestre. Quão próximos? Bom, isso não é tão importante, né? O fato, ou seja, determinar com absoluta precisão, né? O fato é que o que é importante é que a altura atingida pelo objeto, dividido pelo raio da Terra, seja muito menor do que 1. Né? É disso que nós estamos falando. Né? Então, desde que H sobre R o raio da Terra, H é a altura máxima, seja muito menor do que 1, nós nos referimos a movimento dos projéteis. Isso porque, sob essas circunstâncias, nós podemos admitir a força gravitacional como sendo constante. É claro que se você for a grandes altitudes, isso já não vale mais. De qualquer maneira, vamos então a uma breve introdução a respeito do movimento dos projéteis. Vamos então explicar como o movimento dos projéteis deve ser estudado. Né? Em primeiro lugar, no caso do movimento dos projéteis, nós consideramos a superfície terrestre como se fora plana. Ou seja, dentro de boa aproximação, é isso que a gente, de fato, vê. O raio de curvatura da Terra é suficientemente grande para que, quando a gente considerar pequenas distâncias na superfície terrestre, ela possa ser encarada como uma superfície plana. Esta é a primeira coisa que nós estamos querendo chamar a atenção. Em segundo lugar, nós estamos aqui interessados no movimento de um objeto localizado inicialmente, porque é sempre importante entender agora essa questão das condições iniciais. De forma que o objeto inicialmente está num ponto P, né, cujas coordenadas vamos designar por x0, y0. Ora, isso agora exige que a gente introduza, claro, para eu especificar a posição do objeto que se move, do projétil, né, nós precisamos, então, fazer uso de um referencial. Esse referencial, como bem sabemos, né, é um referencial cartesiano. De forma que a primeira providência em relação a um referencial cartesiano, a primeira providência é escolher a origem do referencial. De forma que vamos aqui indicar a origem do referencial como sendo este ponto aqui. Né? Procuramos ressaltar bastante essa questão desse ponto especial. É claro que a escolha dele é um tanto quanto arbitrária, mas isso não vem ao caso. Agora, nós fazemos uso de um conjunto de dois eixos, né?
o eixo que indicamos como eixo X. Veja, esse eixo ele é paralelo à superfície terrestre e ele é orientado. Esse eixo aqui vamos chamar de eixo X. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é o eixo Y. É claro que esse eixo, né, como sabemos, ele é ortogonal ao eixo X. Portanto, o eixo Y, ele passa pela origem e ele é ortogonal, ele é perpendicular ao eixo X. Muito bem, vamos agora chamar a atenção para a orientação do eixo Y. E aqui temos, então, o referencial cartesiano. Consequentemente, nós vamos estudar o movimento de um ponto material. Nós não vamos estudar aqui o movimento dos corpos rígidos, mas apenas de um ponto material, que começa o seu movimento numa determinada posição, né, que estamos chamando de posição inicial, P, né, de x0 e y0. É claro que a gente quer chamar a atenção para essas coordenadas, né, que, como nós bem sabemos, elas são tais que eu devo considerar aqui uma reta paralela ao eixo y até encontrar o eixo x, né, e isso, então, determina a coordenada x, e a outra coordenada é uma reta paralela ao eixo x até encontrar o eixo y, né? Então, esta coordenada aqui é a coordenada x0 e essa coordenada aqui é a coordenada y0. x0 e y0 são as coordenadas do ponto quando do início do movimento. Quando do início do movimento. Muito bem. Então, o que é relevante que a gente entenda, né, em relação ao movimento dos projéteis? É que, assim que essa partícula estiver em movimento e em qualquer instante de tempo, essa partícula está em movimento e para cada instante de tempo ela está numa posição P, caracterizada pelas coordenadas x e y. É claro que, como ela está em movimento, x é função do tempo, escrevemos assim, e y é função do tempo, escrevemos assim. Y é igual a y de t. Para a gente determinar as equações horárias, né, a gente precisa introduzir aqui dois conceitos, né? O primeiro, é claro, a gente precisa sempre chamar a atenção, existe só uma força atuando sobre a partícula, que é a força-peso. E essa força-peso, ela aponta sempre em direção ao centro da Terra, ou seja, em direção à superfície da Terra. É importante, então, levar em conta essa força-peso, o que significa que a aceleração, quando a gente considera a componente vertical da posição, esse movimento é tal que, na direção vertical, nós temos que a partícula está sob a ação de uma força gravitacional que é constante, consequentemente, a aceleração da partícula é g, é uma constante. G, em São Paulo, por exemplo, é aproximadamente igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, o que é essencial no estudo do movimento? Escolher um referencial, identificar x0 e y0. É claro que esse referencial
pode ser escolhido inclusive no ponto de onde a partícula começa o movimento. Nesse caso, x0 é igual a zero, y0 é igual a zero. Uma questão de escolha do referencial. Não há problema em escolher um referencial assim, né, que faz x0 e y0 igual a zero. Né? Muito bem. Essa escolha, por outro lado, ela faz com que, né, y igual a zero, corresponda a um ponto tal que a partícula, nesse instante, no instante no qual y é igual a zero, ela está sobre a superfície terrestre. Ela está sobre a superfície terrestre. Muito bem. Vamos agora a mais um dado importante e depois vamos escrever as equações, né, que são as equações fundamentais, né? Vamos voltar aqui, né, ao nosso referencial, né, cartesiano. Né? Podemos escolher x e y, né? E nós podemos escolher, já explicamos isso antes, né, esse referencial de uma forma mais geral possível, mas é mais comum a gente associar, né, y igual a zero como sendo igual à superfície terrestre. Portanto, o y, neste caso, se essa aqui é a superfície terrestre, o y é sempre maior ou igual a zero. Nesse caso, como ele não pode passar da superfície terrestre, não faz sentido considerar valores negativos de y. Muito bem, vamos agora a uma questão que é essencial, a questão das condições iniciais, né? Condições iniciais. Ou seja, como é que começa o movimento, né? Condições iniciais. Como se inicia o movimento? Essa é a questão, né? Bom, condições iniciais significa o seguinte: eu especifico o ponto no qual se encontra a partícula quando do início do seu movimento, ou seja, eu dou as coordenadas do ponto P0 como sendo x0 e y0. No entanto, o projétil é lançado, e agora eu estou sempre considerando um instante inicial, vamos fazer isso, né? Vamos considerar sempre um instante inicial como sendo t igual a zero. Então, em geral, a gente considera tempos sempre positivos ou nulos, né? Ou seja, t igual a zero ou o tempo é maior do que zero. T igual a zero é quando o movimento se inicia. É isto. Agora, o que é importante entender é que a partícula ou o projétil inicia, né, o seu movimento, ele inicia o seu movimento de tal maneira a que a velocidade, e esse é um dado muito importante, né, é que a velocidade, né, a velocidade vetorial, né, do projétil no instante de tempo t igual a zero, né, essa velocidade que estamos aqui designando por v índice zero é a velocidade inicial. Esse é um outro dado importante. Onde a partícula começou e qual a velocidade dela quando o movimento se iniciou? Ora, v0 pode ser especificado, claro, a partir das componentes, né? Das componentes. De forma que aqui eu vou desenhar o referencial como se ele estivesse nesse ponto, só para a gente entender aqui essa questão, né? Temos aqui o referencial e agora nós devemos levar em conta, para que possamos especificar
as condições iniciais, né, nós devemos fazer a projeção do vetor velocidade, né, sobre o eixo x. Na verdade, ele deveria vir até aqui embaixo, mas para simplificar, né, vamos chamar essa projeção aqui de V0x. É a componente x do vetor velocidade inicial, né, e temos também, claro, que levar em conta a projeção do vetor velocidade inicial sobre o eixo y. E essa velocidade chamamos de V0y. O fato é que eu preciso conhecer V0x e V0y. Se eu conhecer o módulo de V0, eu posso determinar V0x e V0y em função desse ângulo θ. E esse ângulo θ é conhecido como ângulo de tiro. Portanto, V0x podemos escrever como sendo igual ao módulo de V0 vezes cosseno do ângulo θ, ao passo que V0y nós podemos escrever como sendo igual a V0 vezes seno θ. θ é o ângulo de tiro. Temos aqui, então, as condições iniciais. Quais são as condições iniciais? Nós devemos conhecer x0, y0, aqui está a posição do projétil no instante de tempo t igual a 0 e as componentes da velocidade, v0x, né, e v0y. v0x e v0y. Ou seja, essas são as condições iniciais. Eu tenho, ou a gente quer, às vezes, também saber quais são as condições iniciais, mas nós estamos imaginando que a gente saiba as condições iniciais, como tudo começou, como o movimento começou, onde estava a partícula, qual é a velocidade dela quando começou o movimento. E isso é essencial. Isso é essencial. Muito bem. Conhecidas as condições iniciais, agora estamos prontos para escrever as equações básicas, as equações fundamentais do movimento. E isso é bastante simples, né? Então vamos agora às equações, né? É claro que a gente está sempre lembrando a questão aqui do referencial, né? Dois eixos, y e x, né? A gente precisa sempre ressaltar a questão da orientação, né? A orientação. Então, as equações fundamentais. Ora, vamos dividir essas equações fundamentais em equações envolvendo o movimento na vertical, ou seja, ao longo do eixo y. Vertical significa isso. Aqui tem o eixo x. E o movimento ao longo da direção horizontal, ou seja, ao longo do eixo x. Vou apagar aqui. Muito bem. Então, horizontal. Então, tenho movimento na direção vertical e movimento na direção horizontal. São as equações, então, para y de t, né, e x de t. Na vertical, o movimento ele é um movimento uniformemente variado. Estamos aqui sob a ação de uma força gravitacional, de tal maneira que essa força é sempre para baixo. Portanto, nós temos na vertical um movimento uniformemente variado, de tal maneira que podemos dizer que a aceleração na direção vertical é igual a menos g, porque orientamos o eixo para cima, né? E a força gravitacional ela está sempre apontando para baixo, né? Veja que esse sinal tem a ver
com essa orientação, que é ao contrário da orientação que demos para o eixo y, né? Portanto, na vertical, a aceleração é constante e, consequentemente, como nós bem sabemos, né, v é igual a v0x. Quem é v0x? v0x é a componente... Não, aqui, Mário, desculpe, eu me equivoquei. Vou ter que começar de novo, tá? Tá bom. Eu vou apagar. Muito bem, se a aceleração é constante, é igual a menos g, estamos falando aqui de um movimento uniformemente variado, então a componente y, né, Vy, é igual a V0y menos GT. GT é típico de um movimento uniformemente variado. Quem é V0y? V0y é a componente y da velocidade no instante de tempo t igual a zero. Já mencionamos isso quando nós falamos das condições iniciais. E, finalmente, a equação para y como função do tempo, né? Y como função do tempo, é igual a y0, que é o valor da coordenada y no instante de tempo t igual a zero, mais v0 y vezes t menos g vezes t ao quadrado, e agora dividido por 2, porque é o caso típico de um movimento uniformemente variável. Na direção horizontal, não existe a componente da aceleração. Então, a aceleração na horizontal, que poderíamos chamar a x, né, é igual a zero. Consequentemente, na horizontal, como já entendera Galileu, o movimento é uniforme. E, consequentemente, nós escrevemos que Vx é constante, igual ao valor de Vx quando se iniciou o movimento. Portanto, V0x. V0x. Finalmente, tendo em vista que o movimento ele é uniforme ao longo do eixo x, podemos escrever para x como função do tempo a seguinte expressão. X de t é igual a x0. x0 é o valor de x no instante de tempo t igual a zero, né? Mais v0x vezes t. Aqui está. Então, estas são as equações básicas para o movimento. Nós dividimos o movimento em dois. Um movimento na direção vertical, que é um movimento uniformemente variado, e um movimento na direção horizontal, que é alguma coisa que Galileu entendera há muito tempo atrás. Mas é assim que nós procedemos, né? A partir destas equações, nós podemos fazer uma série de deduções, né? A primeira delas, né, é mostrar que a trajetória é uma parábola. Para a gente mostrar que a trajetória é uma parábola, o truque é bastante simples, né? Eu venho aqui nessa equação e escrevo que o t é igual a x menos x0 dividido por v0x. É isso. Tão simples quanto isso. E agora eu pego esse tempo e substituo aqui e substituo. Bom, não tem mais onde substituir. Então, aqui e aqui. Muito bem. Ora, substituindo, é muito fácil ver que
A trajetória, y agora como função de x, é da forma, vamos apenas escrever dessa forma geral, a vezes x ao quadrado, mais b vezes x mais c. É isto. Ou seja, essa função aqui descreve, essa é uma função polinomial de segundo grau e o gráfico dessa função é uma parábola. Nós estamos falando aqui, na verdade, de um segmento de parábola, né? E agora existem várias questões que a gente pode procurar ou deve procurar responder, né? Em primeiro lugar, né, ela atinge a partícula em seu movimento, né? Ela vai atingir uma altura máxima e depois ela cai. Para a gente determinar a altura máxima, a gente precisa determinar um instante de tempo no qual ela atinge a altura máxima. E esse instante de tempo é relativamente fácil de determinar, né? Por quê? Nesse ponto aqui, a componente y da velocidade se anula, é como se ela parasse no espaço, mas ela não para porque ela tem... mas ela para na direção vertical. Então, esse tempo aqui é um tempo fácil de ser determinado, porque nós escrevemos 0 é igual a v0 y menos g vezes t, vamos chamar aqui de altura máxima, o tempo associado à altura máxima. Então, eu determino o tempo associado à altura máxima. E agora, eu posso substituir este valor na equação para y. Então, o ponto de altura máxima, ou o y máxima, ou ainda o h, a máxima altitude atingida pela partícula, ele é igual a y calculado no instante de tempo tm. Tm está determinado aqui. Então, se vê aqui uma forma relativamente simples de saber, né, qual é o máximo da altura atingida pelo projétil, né? A outra é o alcance, é essa distância aqui, né? Essa distância aqui. Vamos chamar, então, essa distância aqui. É mais fácil a gente utilizar o vermelho aqui, o preto, como acabamos de fazer, né? Então, essa distância aqui é o alcance. E para a gente calcular, que muitas vezes a gente utiliza a letra A, se bem que fica um pouco confuso em relação à aceleração, mas muitas vezes a gente usa isso. Para a gente determinar o alcance, o que a gente precisa fazer é, na verdade, calcular o tempo de voo. E o tempo de voo, como eu coloquei o meu referencial sobre a superfície terrestre, o tempo de voo ele é determinado pela condição que é y de tempo de voo, é o tempo que gasta durante o voo, é igual a 0. Por quê? Para esse instante de tempo, ela atinge esse ponto. Ela atinge esse ponto, e esse ponto ele tem uma coordenada y, que é igual a 0. Portanto, y de t, né, v é igual a 0. Ora, podemos responder uma série de questões, né, a partir daquelas equações. De forma que, a partir daquelas equações, devemos resolver uma série de exercícios, tá? Queda livre, por exemplo, é um caso particular, né? Quanto tempo demora para a partícula para ela atingir o solo, assim por diante. Então, nós já temos todas as fórmulas que são essenciais para o estudo do movimento dos projéteis.